Vamos lá. Tá bom. Susan, obrigado pelo seu tempo de estar vindo aqui bater um papo com a gente. Eu sei que você tem uma agenda extremamente corrida. Então, muito obrigado. Eu já vou começar diretamente com as perguntas. Me fala aí um pouco sobre você, o que você faz, com o que você trabalha, quais são os resultados que você entrega do teu trabalho para empresas no mercado. Marcelo, uma satisfação estar aqui com você e tempo para coisas muito relevantes a gente inventa, né? O que não tem a gente arruma. Olha só, Marcelo, eu estou há 42 anos no mercado. Eu sou hoje eu sou diretora do Instituto Ser, que é uma consultoria de desenvolvimento organizacional exponencial, e a Mentors Academy, que é uma academia, um espaço de formação de executivos como mentores organizacionais. E eu sou uma pesquisadora incansável de metodologias, ferramentas para que os RHs das organizações possam realizar transformações humanizadas, exponenciais e de grande resultado. Eu sou propositivista, sou consultora e conselheira de cultura organizacional exponencial, eu sou design de propósito, de transitiva, eu sou co-criadora de comitês de desenvolvimento organizacional pleno exponencial, sou mentora de executivos. O meu maior trabalho é pesquisar, co-criar, desenvolver, implementar, preparar as organizações para transformações humanizadas que entreguem resultados exponenciais. Os elementos fazem parte do meu propósito, que é co-inspirar legados. Eu trabalho para que pessoas, gestores, executivos, líderes de organizações criem e desenvolvam legados. E para isso me preparo e me preparei, né, fazendo a formação na West Case em investigação apreciativa, com o Otto Scharm em teoria U, liderança da inovação pelo MIT, mentoria e facilitação exponencial pelo IF, sou formada em andragogia pela UCLA, pela Universidade de Roma, sou formada em criatividade total pela Universidade de Buffalo e de Santiago de Compostela, sou psicanalista organizacional pela Universidade Católica de Buenos Aires, sou neurocientista organizacional pela Universidade de Santiago de Compostela, e aí nós vamos indo, né? Não termina nunca. Conhecer, pesquisar e desenvolver elementos para compreender o ser humano dentro das organizações, entregando resultados que façam sentido para todos, é um dos meus grandes trabalhos. Legal. Todo o meu trabalho é customizado, Marcelo, uma coisa que faz parte. Não existe no Instituto Ser e na Mentors Academy nada de prateleira. Tudo é trabalhado, desenhado, customizado para demanda, sonho, necessidade e busca de cada cliente. Legal. E dá para perceber, né? Você é uma pessoa que não para de estudar. Ô Susan, em processos seletivos, fala-se muito de soft skills e hard skills, né? Fala para a gente, na sua visão, quais são as diferenças entre eles, né? E qual a importância de cada um deles na escolha de um candidato, do RH que vai fazer a escolha de um candidato num processo seletivo? Durante muitos anos, e até uns 10 anos atrás, nós podíamos nos dar o luxo de escolher um candidato só pela via do seu currículo, do seu sistema de conhecimento, da sua capacidade técnica, da sua expertise técnica. São as hard skills, né? Todo o contexto da expertise técnica, do conhecimento, o que ele conhece para exercer a função. As soft skills trazem um olhar como ele funciona, quem ele é,
As soft skills são competências chamadas subjetivas, mas não tão subjetivas assim. As soft skills tratam das atitudes da pessoa. Hoje eu preciso ter, né, junto com o conhecimento, eu preciso ter pessoas que tenham valores que sejam aderentes ao fit cultural, que tenham atitudes que sejam aderentes a um processo cultural. Eu preciso ter líderes profissionais que tenham conhecimento, habilidades, mas hoje as atitudes são fundamentais. Até porque muitas vezes contratamos por hard skills, mas as pessoas realmente fazem a diferença quando colocam as soft skills a serviço desse conhecimento. Conhecimento por conhecimento todo mundo tem. Como cada um, que atitude esse conhecimento entra para dentro da organização e sustenta o cargo que ele ocupa é que faz toda a diferença. Então, ter o profissional que faz, né, a seleção, ter um olhar, ter um conhecimento, ter preparo para identificar, não só identificar as soft skills, mas como ela é aderente ou não para aquela função, para aquela organização, para aquela empresa. Hoje é fundamental, não tem como você ter clareza se esse profissional vai realmente entregar o extraordinário, se você não tiver, e os profissionais precisam se preparar, não basta mais ter currículo, precisa ter atitude. Dá para ver, Susan, que é um assunto aí que a gente consegue explorar bastante coisa, essa visão, né, de hard skills, soft skills. Quando a gente fala de mapeamento de perfil, a gente logo imagina ele nascendo dentro de grandes universidades internacionais com forte embasamento acadêmico, científico. Me fala como que foi para você criar o MASP que você criou, e hoje a gente usa o MASP dentro da Rank-Doni. Então, Marcelo, o MASP, ele também nasceu como várias outras ferramentas de psicometria dentro de um ambiente acadêmico internacional, porque ele nasceu primeiro da minha inquietude diante das ferramentas que existiam e que horas elas eram muito rasas, horas muito complexas, e eu queria uma coisa que fosse simples e profunda ao mesmo tempo, né? E segundo, foi por conta de duas formações minhas. O MESP, ele nasceu como tese de uma formação internacional em criatividade, em neurocriatividade. Então, a minha tese, né, desta formação de criatividade total foi o MESP. Foi a primeira versão do MESP, foi olhar para o perfil humano numa dimensão de 5 eixos e não 4, e numa dimensão baseada nas inteligências e não só nas preferências cerebrais. Então, essa é a primeira resposta a essa inquietude. E no segundo estágio, já num processo de ampliação do MESP, né, foi por conta da minha certificação internacional em psicanálise organizacional, que eu queria uma ferramenta que pudesse me dar as perspectivas da adesão, fio de uma personalidade, como que ele entregava resultado e para que tipo de organização ele seria mais aderente, né? Qual perfil é mais aderente para qual organização? Então, a segunda versão do MESP, eu já estou na 4ª versão. A segunda versão nasceu dentro da Universidade Católica de Buenos Aires, na formação de psicanálise, né? E aí, por conta agora da minha certificação em liderança da inovação dentro do MIT, eu já estou fazendo uma nova versão, que é olhar os perfis de inovação relacionado com o MESP. Quais perfis, os 5 estilos de inovação, né, dentro da matriz MESP. Então, o MESP é uma ferramenta que me obriga a estar sempre atualizando. Conforme o mundo se atualiza, como ele é baseado nas competências múltiplas, faz parte do ser humano, é intrínseco no ser humano as inteligências. O ser humano nasce com 9 inteligências. Dessas 9, 5 são as inteligências de performance. Então, em função disso, eu estou sempre atualizando. E a atualização do MESP sempre nasce de alguma formação acadêmica
que me dá uma provocação de olhar. Então, agora eu estou olhando o MESP dentro da perspectiva dos 5 elementos da inovação. Por conta da minha formação no MIT, eu estou buscando os 5 perfis de inovação, de liderança da inovação. Então, cada vez que eu vou fazer uma formação, cada vez que eu vou para dentro da academia, nasce uma nova versão ampliada do MESP. Né? Isso já há mais de 20 anos. Então, ou seja, o MESP nunca vai ficar pronto, ele sempre vai estar ampliando e colocando na mão dos RHs, dos líderes, dos gestores, dos executivos, uma ferramenta simples e profunda para olhar o ser humano na sua amplitude pelas vias da inteligência. Legal. Suzane, te ouvindo, dá até vontade da gente mudar de área e ir para a tua área, tá? Mas vamos lá. Quando a gente fala de mapeamento de perfil, logo vem à mente DISC, MBTI ou similares. Como que o MASP que você desenvolveu, ele se posiciona frente ao DISC, MBTI? Quais são, na sua visão, os diferenciais? Eu sou colaborativa por natureza, então eu penso assim, o MESP é uma ferramenta, quando eu fui desenvolver o MESP, eu usava todas essas ferramentas, né? Sou formada em MBTI, sou formada em DISC, sou formada em Quantum, sou formada em todas as ferramentas que existem de psicometria, todas elas eu usei e as uso, né, se for necessário. E o MESP, quando você trabalha com o MESP, todas elas estão lá dentro, né? Eu consigo enxergar dentro do MESP os 4 eixos de preferência do DISC, os 5 arquétipos do Jung, os 4 temperamentos da teoria humoral do Hipócrates, os 4 posicionamentos da teoria do Adizes, os 4 perfis de personalidade da teoria dos gregos, os 5 perfis de personalidade da teoria oriental. Então, dentro do MESP, né, 9 ferramentas de psicometria estão contidas ali dentro. Então, e eu queria uma ferramenta assim. Se eu fizesse uma ferramenta, eu queria ler todas, porque todas elas são fascinantes. Por que eu tenho que fazer uma, outra? Justamente o MESP, quando eu leio o MESP, eu leio 9 ferramentas ao mesmo tempo. Entendi. Que interessante. Eu não sabia que eram 9. Eu sabia que eram algumas, mas eu sabia que eram 9. Na verdade, existem 12. Mas com a robustez teórica que uma ferramenta que vai mapear o perfil de uma pessoa, a responsabilidade de mapear um perfil e definir, né, um perfil para uma pessoa é muito grande. Então, eu uso o MESP, ele olhou para 9 grandes ferramentas que têm uma robustez teórica cientificamente comprovada. Tá bom. Quais são os perfis, na sua visão, que o MASP entrega? E como, por exemplo, saber se um vendedor bate meta ou se ele é apenas um cara que se comunica bem? O profissional de vendas é um cara bem difícil de você avaliar, porque normalmente ele é super agradável, comunicativo, é um cara, uma pessoa que assim, é gostoso conversar com alguém de vendas, mas muitas vezes ele é alguém que não bate meta. Quais são os perfis que o MASP entrega e como saber se é um vendedor que bate meta? Olha, que interessante. Aí que vem né, as respostas à minha inquietude. Isso era uma coisa que me... Puxa, mas como que... Tá, um vendedor ele tem que ser um influenciador, um comunicador. Bom, depende que tipo de posição ele vai estar. Se ele é um vendedor que vai atuar na linha de frente... Para ele bater meta, ele tem que ter o perfil influenciador, que é o amarelo, alto. Todo vendedor tem que ser influenciador. Mas para bater meta, ele tem que ser um influenciador executor. Mas se ele for da área comercial e o grande processo dele é atender o cliente, não é vender, é atender. Ele tem que ter o influenciador e o apoiador. Mas se ele for um
comercial técnico. Então, ele tem que ter o influenciador, que é o amarelo, e o azul, que é o sistematizador. Nisso que o MESP entrega, porque o MESP, ele olha tridimensional, ele olha perfil, personalidade e profile. Ele olha as 3 dimensões. Então, o vendedor tem que ser comunicador, nem sempre, depende que área, depende qual é a sistematização dessa área comercial. Se eu tenho uma área comercial que é extremamente técnica, né, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um influenciador, sistematizador, que é quem conhece a dimensão técnica. Então, o MESP, ele entrega, né, 3 dimensões de perfil. O perfil base, vendedor, ou o perfil base, RH, o perfil base, administrador, ou perfil base, um operador. Ele entrega o perfil base e ele consegue que você coloque as dimensões, o entrelaçamento desse perfil, de uma forma muito simples. E até porque, como a Rankdone, né, criou essa ferramenta, a pessoa que está buscando esse perfil, ela consegue ser design desse perfil, que é uma coisa que nunca foi colocada na mão do profissional de RH. Ele desenhar o perfil, e o MESP entrega para ele a possibilidade de ele olhar essa tridimensionalidade, né? Um comercial, por exemplo, numa empresa de cultura mais de operação, o comercial, ele é um comercial que precisa ser empreendedor, mas um comercial de uma empresa de cultura mais sistematizadora, ele precisa ser um processador, um comercial de processo. Então, o MESP consegue ver o perfil do cargo, né, a base do cargo, o tipo de encaminhamento onde esse cargo está e a cultura da empresa. Então, ele consegue te trazer 3 elementos, ou até assim, às vezes eu preciso olhar a cultura do gestor deste cargo, eu preciso olhar a cultura da equipe desse cargo. Eu tenho uma equipe comercial que todo mundo é batedor de meta, e não tem ninguém que escuta o cliente. E hoje a gente sabe que para bater meta, em vez de vender, escuta primeiro, atende primeiro. A meta se bate sozinha se você atender o cliente, se você gerar valor para o cliente. Então, eu preciso de um cara que bata a meta e gere valor para o cliente. Você precisa de um perfil amarelo, vermelho alto, laranja médio. Pronto. Você desenhou o perfil. Fantástico, porque... Aqui dá mais uma conversa de 4 horas, tá? Olha só, Susan, o RH, ele acaba sendo o motor calibrador de como tem que ser esse perfil, né? No caso aí dentro da Rankdone, ele consegue fazer essa calibragem com base na cultura da empresa, nas informações que ele tem da empresa. Super interessante. Assim, nós não vamos conseguir encerrar essa conversa, a gente vai marcar outras aí. Susan, no seu currículo e na sua metodologia, a palavra apreciativo, ela tem bastante frequência, né? Explica um pouquinho para a gente o que essa palavra significa e por que ela entrou na metodologia que você criou. Na verdade, o apreciativo, né? Ele entrou, foi a terceira atualização do MESP, quando eu fui fazer a formação internacional na Case Western, lá nos Estados Unidos, de investigação apreciativa. A investigação apreciativa é uma metodologia fascinante. Se fosse para ser bem simples, é uma metodologia que nos ensina a olhar o mundo, as organizações, as pessoas, a comunidade pela metade cheia do copo. Em vez de a gente ficar fazendo lista de problema, a gente faz lista de forças. A investigação apreciativa nos permite olhar as fortalezas e, a partir das fortalezas, não negar a sombra, a partir das fortalezas, desafiar os gaps. Então, ela não olha para os gaps. A metodologia de solução de problema olha onde está o problema. E a investigação apreciativa pergunta onde está a nossa força
para resolver os problemas. Então, aquela história, você é parte do problema, você é parte da solução, a investigação apreciativa nos coloca como essência da solução, não como parte, como mentores da solução. Por isso, o MESP ganhou sempre teve esse olhar para as fortalezas, mas quando eu fiz a formação de investigação apreciativa, eu adquiri a robustez teórica para colocar dentro do MESP essa favorabilidade. Então, o que é que esse perfil me entrega de fortaleza? Ah, mas daí ele não tem sombra? Claro que sim. Por exemplo, a fortaleza do perfil executor, a agilidade, proatividade, objetividade, tomada de decisão. Qual que é a sombra desse perfil? Pouca escuta, não planeja e atropela Deus e todo mundo. Ora, eu pego esta fortaleza e com esta fortaleza, com a consciência que ele tem dessa fortaleza, nós vamos buscar, né, desafiar, conquistar a escuta, o planejamento e a colaboração. E como que eu faço para conquistar isso para o vermelho? Vou buscar no laranja, que o laranja que tem. Então, a sombra do vermelho, a fortaleza está lá no laranja. Então, para um vermelho que tem pouco laranja, ele vai ter pouca escuta. O que nós vamos fazer? Desenvolver o laranja para ele. Legal. Ô, Susan, e dentro dessa linha, hoje até, principalmente na área de TI, né, tem muito turnover e os profissionais de TI indo embora. Como que o MASP, na sua visão, dentro da Rankdowne, pode ajudar os RHs a diminuírem os índices de turnover nas empresas, até, de repente, alocando equipe para aproveitar os pontos fortes, né, igual você colocou, de uma pessoa? Como que, na tua visão, isso pode acontecer? E esse processo serve tanto para captar o talento externo, como para ter um olhar novo para os talentos internos, né? Muitas vezes, aquela pessoa não está entregando porque o perfil dele não é aderente ao lugar onde ele está alocado. Então, o MESP, ele oportuniza para o profissional de RH olhar 3 coisas. Primeiro, qual é a fortaleza, a força desse perfil, né? E a força desse perfil entrega o quê? E aonde que esta entrega tem melhor adesão? Sabe aquela história antiga que a gente diz assim, a pessoa certa, no lugar certo para entregar o certo. Isso que o MESP dá a oportunidade. As outras ferramentas também fazem isso, mas o MESP faz isso com uma perspectiva, essa simplicidade e profundidade junto, né? Por exemplo, não é só o profissional de RH que acaba sendo instruído pelo MESP. Hoje eu tenho executivos, diretores, gestores que leem o MESP. Eles mesmos aplicam o MESP na sua equipe. O MESP permite você fazer o perfil da equipe. Quando você faz o perfil da equipe, o gestor sabe o que ele tem que entregar como líder para aquela equipe crescer. Ele sabe de cada perfil, o que cada perfil precisa para crescer, exponencializar, onde cada perfil entrega melhor, qual a sombra daquele perfil, e aí pode fazer alinhamentos complementares. Então, é uma ferramenta, volto a dizer, muito simples, né? Do presidente, a função mais básica tem um entendimento dessa ferramenta. E ela é simples, mas ela é tridimensional. Então, ela gera na simplicidade uma profundidade, porque nós, profissionais de RH, nós não temos tempo para complexidades, porque o mundo que nós atuamos é o mundo da complexidade. Então, nós precisamos de ferramentas que nos dê condição de navegar com muita coragem, com muita precisão, nesse mundo da complexidade, que é o mundo das organizações e de pessoas. Ô, Susan, e nessa linha desse mundo complexo que a gente vive, como que o recrutador faz para interpretar ali o resultado que sai do MASP, né, do MESP? E você tem um curso para isso? Como que é? Sim, embora ele seja simples, como eu disse,
a robustez teórica dele é muito profunda. Então, o recrutador, o profissional de RH, ele pode, né? Nós temos o curso de analista MESP, o base e o profundo. O analista MESP base, né, módulo 1, é para recrutamento e seleção. É para este lugar, né? Então, para que o recrutador possa, né, desenhar o cargo e possa interpretar o resultado. O analista MESP ampliado, avançado, é para todos os subprocessos. É para que ele possa fazer o recrutamento e seleção, alocação de talentos internos, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipe, desenvolvimento organizacional. Né? Então, são duas fases do MESP. E essa análise, né, permite que o profissional possa, né, interpretar aquele resultado à luz dessas 9 ferramentas, de uma forma muito simples, aprofundada e com uma aderência prática muito grande, com um nível de acuracidade muito grande. Ô, Susan, na sua visão, qual que é a diferença de um RH que usa métricas para avaliação de candidato em relação àqueles RHs que não usam nenhuma métrica? Como esse RH que não usa métrica pode justificar para uma diretoria de uma média, pequena empresa ou mesmo grande, o investimento de uso de métricas? De repente, é caro isso? Como que você vê isso? O RH que usa métrica é o RH posicionado como business partner estratégico. Esse é o RH que usa métrica. O RH que usa métrica, ele é um sense maker. O que é um sense maker? Um sense maker é o profissional que utiliza dados para fazer sentido e exponencializar resultado. Esse é o RH do futuro. Né? Não usar métrica é que custa caro. Custa caro contratar um profissional só por currículo e 120 dias depois perceber que ele, além de não agregar valor, dá problema na equipe. Custa caro fazer um processo de seleção para depois não ter nível de aderência. Custa caro ter turnover, e a maior parte do turnover hoje é por falta de aderência entre o candidato e a equipe, o candidato e o gestor, o candidato e a cultura organizacional. Custa muito caro não ter uma certeza de trazer um profissional para ir além da vaga. Trazer um profissional para atender a vaga hoje é muito pouco. O profissional, como mentor de cultura organizacional, ele tem uma responsabilidade de trazer pessoas com uma aderência alta e também que sejam capazes de provocar transformações sustentáveis e humanizadas dentro da organização. Sensacional, adorei sua resposta, porque realmente custa mais caro esse tipo de erro de não usar. E só isso já é justificativa de se usar, né? Adorei, faz todo sentido. Por exemplo, se você pega um gestor, você tem um gestor que ele é muito técnico, né? E você traz um profissional que é muito executor, nunca vai ter aderência. Você tem que trazer esse profissional executor, se essa é a demanda da vaga, mas ele tem que ter no perfil dele uma perspectiva técnica para poder ter uma comunicação ideal com esse líder. Não é só o líder que tem que ter aderência, quem chega também tem que ter um espaço de comunicação. E assim que a gente vai exponencializando resultados, né? Fazendo excelência com base simples. Legal. Susan, última pergunta, mas a gente vai voltar com você outras vezes aí. Mas imagine um candidato para uma vaga X, tem lá, pede conhecimento técnico, né? Por exemplo, programação em Python, Excel, de repente, ou banco de dados, ele consegue estudar, ele sabe onde ir para pesquisar, ou ele faz curso, etc. Que dicas você daria para um candidato que vai passar por um assessment de soft skills? Por exemplo, o MASP. Que dica você pode dar para esse candidato para ele ficar confortável? O que você diria para ele? Olha, é o que a gente sempre, inclusive, a gente
instrui isso, né, na formação dos analistas. Não projete. O que é não projetar? Não tente responder para agradar ninguém. Participar de um assessment, seja na posição que for, é uma oportunidade ímpar de autoconhecimento. É uma oportunidade sem fronteiras para você perceber onde está a sua força e onde está o seu desafio. E quando um profissional tem clareza da sua força, do seu desafio, ele tem exponencialização da carreira. Né? Hoje, uma carreira é muito além de simplesmente ocupar um cargo e entregar o suficiente para esse cargo. A sua carreira precisa estar além. Então, não projete, pense, faça a pergunta para você: como você se sente hoje? O que faz sentido para você hoje? Como você responde hoje ao que a vida te convida? E, a partir disso, responda o seu assessment com honestidade, com transparência, porque tudo que você pode ser hoje é o que você já é. E o que você pode ser amanhã? Tudo que você tiver a coragem de olhar, ser provocado e desafiar. Então, não perca a oportunidade de ser transparente. Não responda para agradar, que você vai truncar isso normalmente, numa linguagem bem simplória, dá na trave. Sempre dá na trave. E quando a pessoa responde como que eu sinto, como que eu sou. E uma dica: se você começa a ficar muito confuso, você está tentando responder para agradar. A resposta certa é aquela que aparece primeiro no seu coração. Responda com o coração. O coração nunca se engana. A cabeça é cheia de crenças, o coração não. O coração normalmente tem uma verdade que é própria dele. Siga o seu coração. Vai dar certo. Susan, de coração, muito obrigado pelas suas respostas. Eu vou, eu aprendi aqui coisas que você falou que eu realmente não sabia. Olha que eu vivi a implementação do MASP dentro da Rankidone, né? Então, o conteúdo que você tem é um conteúdo bastante rico, viu? Então, eu queria te agradecer, em nome da Rankidone, a sua participação, e a gente vai te chamar de volta outras vezes, tá bom? Olha, a gratidão é minha, e eu queria aproveitar para agradecer o cuidado que a Rankidone teve com esta metodologia que era tão cara. Durante esses 20 anos, eu buscava alguém que tivesse esse cuidado, que tivesse essa maestria, essa profundidade. Eu estou muito feliz de ver minha ferramenta agora a serviço de muito mais. E eu estou à disposição para quantas conversas a comunidade Rankidone quiser buscar comigo. É uma satisfação, é um prazer. Tá bom. Muito obrigada. A gente vai se ver mais vezes. Obrigadão, Suzana. Com certeza, um beijão abraço. para você. Até mais. Tchau. Tchau.